vamos continuar aqui, vamos seguir com o nosso Placar Horizonte, ainda repercutindo sobre o jogo do Cruzeiro, porque no jogo desta quinta-feira o Arthur Gomes inverteu de lado, ele vinha jogando pelo lado, agora está no esquerdo, e ontem atuou também pelo lado direito do campo. E o auxiliar técnico Moisés Moura falou sobre essa mudança na partida. Vamos ver o que ele disse. E a gente já imaginava que a equipe do La Calera vinha com a linha de 5 defendendo, porque a segunda parte do primeiro jogo lá eles fizeram isso, e aí tiveram um certo sucesso no início da segunda parte, então a gente já imaginava isso. Eles entraram praticamente com 2 laterais esquerdos fazendo essa linha de 5, e automaticamente o Arthur ali com a velocidade de atacar a bola de fora para dentro, de fazer uma dobra ali com ele, a gente sabia que ia ter sucesso, como teve em várias situações na primeira parte. A questão do Barriel do lado esquerdo, ele tem já uma conexão boa com o Marlo ali, caindo pela esquerda ali, já vinha fazendo isso mesmo no 4-3-3 ali. Então, assim, isso foi trabalhado durante a semana para ter essa bola de fundo, para ter uma bola no canal, então que a gente já sabia que poderia ter a possibilidade de fazer algumas finalizações por ali. Então, a ideia foi mais ou menos por aí. Ela funcionou em uma boa parte do jogo. Oi, Olê, olha só, ele deu uma explicação ali, ele deu uma aula do que aconteceu na partida. A gente estava falando aqui agora que os jogadores já entram em campo com a instrução de como o adversário joga, de que forma. E depois vêm as pessoas da comissão técnica do Cruzeiro e explicam como foi o jogo. Muita gente às vezes escuta pelo radinho, às vezes está só pela televisão e não sabe bem o que está acontecendo no sistema tático. Essa explicação é muito válida, não é, Olê? Ela é válida. Eu digo assim, vou ser bem sincero para vocês. Tem coisas que a gente não pode levar, porque ela vai transformar em arma para o adversário para o próximo jogo. Então, há que você restringir certas informações que você traçou durante a semana e que você quer manter ela um pouco mais, né? Então, assim, na minha opinião, igual ele disse, né, que o adversário vem com a linha de 5, mas não foi trabalhado para que o Cruzeiro pudesse superar essa linha de 5. Sim. Né, no que diz respeito à parte do sistema. Porque sempre o Cruzeiro com 3 na frente, você sempre tinha sobra para qualquer eventualidade jogada. Né? Embora o gol do Cruzeiro ainda saiu numa jogada pelo lado. Sim. Né? Mas, assim, se o adversário vem com a linha de 5, você tem que ter no mínimo uma linha de 4 na frente. Mas a grande questão é como você vai fazer com que essa bola chegue até essa linha na frente para que você evite qualquer possibilidade de cobertura ou sobra dos defensores. Mas é isso aí, às vezes muitas das vezes a explicação não condiz, mas muito mais prevendo um próximo jogo. Pra gente você que não acompanha, pra jogar uma né? isca, né? Pra gente que acompanha, assim, é até bom ver a explicação, né? O Milito às vezes explica muito do jogo, mas, pensando na questão da disputa, às vezes entrega a paçoca pro adversário, né? Tem muito ceguetão que vai ver uma coisa, enxerga outra e vai lá e passa tudo errado também. Tinha um dirigente de um grande clube aqui, ele chegava lá, eu não consigo avaliar jogador com o telefone no ouvido. Então o cara estava o tempo todo, pulando, joga pra caramba. Então você consegue avaliar o que eu, sinceramente, não consigo. Você tem que estar muito concentrado para avaliar um jogo, fazer uma leitura tática, técnica, o que passa na cabeça do treinador adversário. Não sei se o Cruzeiro acertou nessa leitura que foi feita lá, não. Sara, agora eu fico imaginando aqui, o lateral entra em campo, aí o treinador mostra o vídeo para ele e fala assim, você vai marcar o Euler. Ele é rápido. Ele corta para cá, ele corta para lá. Você tem que marcar essa jogada. E aí, Sara, como é que o cara faz? Tá passando informação, mas como é que segura a capacidade técnica, né, o talento do jogador? Como é que faz? Isso aí tem uma técnica muito boa, juntar as duas mãos assim, ó, começar a rezar. E o Euler tem uma diferença, porque ele não era um ponta direita aberta, ele usava os 2 flancos. Exatamente. A passagem dele com o Tele e o início da carreira dele com o Pinheiro aqui no América. Sim. Foi muito trabalhado isso e ele tinha essa explosão de velocidade absurda. E isso graças ao Tele, né? Aí a gente tem que... Sim. Todo mundo fala, o Tele taticamente, o Tele que não sei o quê, que o Tele não conseguiria ver um jogo hoje porque hoje é muito tático. Mas quando eu chego no São Paulo, eu falo assim, olha,
Fazer o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é sair desse sistema que você joga de fora para dentro e aprender de dentro para fora, porque o futebol vai sair de um 4-3-3 para um 4-4-2, isso em 94, antes da Copa, quando eu cheguei no São Paulo. Aí veio a Copa, o Brasil é campeão e todos os treinadores no Brasil passam a jogar no 1-4-4-2, entendeu? E aí ele me ajudou muito, aí foi não só um professor, mas um pai para mim, porque ele me ensinou. Eu realmente era ponta, jogando de fora para dentro, as jogadas todas de fora para dentro, diagonal, isso, aquilo e tal. Mas lá, quando não tinha nem treino, ele me chamava, eu morava no CT, ele também. E então ele, vamos lá para o campo treinar? Bora. E aí ele me ensinando a jogar de dentro para fora, né? E mudando, fazendo isso sempre mudando de lado. E aí ele falava assim, ó, se você ficar aí, você vai morrer no futebol. E se eu tivesse ficado assim, eu tinha... Então, a visão que tinha o Tele. Visionário. 94, hein, 94. Visionário. Tanto que existem pessoas que são à frente do seu tempo, que era o caso do Tele. O Tele explorou tudo aquilo que ele viu no Euler, fazendo esse tipo de trabalho dele. Vamos lá para o campo treinar. O Tele morava lá no CT, o Euler também. Então, a relação era próxima. Isso é muito importante. E depois o Euler jogou num time do Vasco que tinha Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, ele e Romário. Nossa, meu Deus do céu. E o Pedro Lourenço, o Pedrinho, agora novo dono da SAF do Cruzeiro, soltou ontem, antes do jogo contra a União La Calera, que a negociação com o Cássio já está bem adiantada e que a gente também pode ter novidade na próxima segunda-feira, dia 20 de maio. E também o reforço para buscar lá no aeroporto de Confins. Ô Euler, o Cássio é realmente para buscar lá no aeroporto de Confins, é um grande nome mesmo. O momento do Cássio, ele justifica isso para o torcedor do Cruzeiro? Eu acho que todo jogador tem que ser bem recebido dentro do clube. Você realmente quer que o atleta possa ter uma confiança para poder jogar bem, é recebê-lo bem. E com toda certeza o Cássio é esse grande nome para poder dar uma sustentabilidade muito grande ali no gol do Cruzeiro. Como que os atletas recebem, né, um goleiro, por exemplo, titular, que é o caso do Anderson hoje? Como é que ele recebe a notícia que está chegando um grande ídolo de outro time para ser o possível titular no lugar dele no time? Como é que fica a cabeça do atleta? Hoje eu não sei como que tá, porque a vaidade é muito grande, né? Mas antigamente você sabia o seu lugar, né? Eu, por exemplo, eu nunca... até 2000, eu nunca fui titular absoluto, mas eu sabia que eu seria importante mesmo no banco. E às vezes eu gostava de ficar no banco. Eu queria ver a torcida gritar meu nome e eu entrar e inflamar um jogo e mudar um jogo, né? Então, assim, aí falando por mim e por vários outros que eu já vi isso acontecer, entendeu? Agora, hoje a vaidade é muito grande, é um pouco mais complicado. Sara, a sua xará, a Sarinha lá de Betim, ela mandou uma pergunta para mim hoje cedo, querendo saber se o Cássio vai chegar e vai ser o dono da camisa 1 do Cruzeiro. Falou que é para você 12, responder. Né? Ele vai buscar a 12, né? Ele vai assim, chegar e escolher. Até dentro disso que vocês estavam falando, eu fico imaginando o Gabriel Granda agora, né? Ele pensando assim, bom, eu saio do Grêmio, vou pro Cruzeiro, posso ser titular, mas aí agora o cenário está totalmente diferente de quando ele chegou ao Cruzeiro, né? Porque o Anderson, o Tiburcio não vai concordar, mas o Anderson tá aí tendo o ritmo de jogo, né? Tá melhorando, tá bem avaliado aí pelo técnico, pela torcida também. E tá chegando o Cássio, que acho que o goleiro mais vencedor do futebol brasileiro, né? Então, assim, imagina a cabeça dele, né? Chegou pensando que poderia ser titular do Cruzeiro, saiu do Grêmio, super questionado, que poderia se reabilitar, e agora talvez seja ainda o terceiro goleiro do Cruzeiro. Pois é. Tiburcio. Rodou. Robertinho e Cássio. É a dupla para resolver o problema do gol do Cruzeiro? É o Cássio, Matheus Pereira mais 9. Não tem outra conversa, não. E o Robertinho vai contribuir para o Cássio? Vai muito. O Cássio vai pegar muito aqui, gente. Ele está criando um ambiente novo para ele. Nunca saiu do Corinthians. Talvez o Cássio seja um dos maiores ídolos da história do Corinthians, se não for o maior ídolo. Vem para ser titular. Ele, Matheus Pereira, mais 9. Ou mais 8, porque tem o William. Ou mais 7, porque tem o João Marcelo para a zaga. E pronto. O resto do Cruzeiro é meia boca. Então é o Cássio, Matheus Pereira e mais 9.
E agora vamos ver aqui a classificação do grupo B, que é do grupo do Cruzeiro, né? Na Libertadores, depois também tem o tropeço do Universidade Católica do Equador. Todo mundo estava pensando que ia dar outro resultado, tá? A equipe celeste tem chances agora de se classificar em primeiro lugar e depende só de si. Tá aqui a classificação. Universidade de Quito, ela empatou ontem 0-0 com um jogador a mais, teve toda a chance de vencer a partida, deu mole e agora só depende do Cruzeiro. Cruzeiro em segundo com 9, União La Calera com 4 e o Alianza Petroleira, né, o último aí, o lanterninha do grupo, com apenas 2 pontos. Você se lembra, Sara, como é que nós classificamos o grupo do Cruzeiro na época? Nós colocamos o Cruzeiro como favorito, né? A gente fez da Sul-Americana, né? Eu acho que a gente colocou o Cruzeiro não por título, né? Colocou ele correndo por fora, né? Exatamente. Foi por fora. Mas o impossível aconteceu pro Cruzeiro agora, né? Porque ontem era para a Universidade Católica ter vencido o Alianza Petroleira, que é o lanterna desse grupo B. Empatou 0-0 e o último jogo da fase de grupos é justamente Cruzeiro e Universidade Católica em Belo Horizonte. Então o Cruzeiro agora volta a depender só de si. Eu só quero lembrar uma coisa, eu disse aqui ontem, eu vou repetir mais uma vez. Esse negócio de vencer por antecedência não existe. Tem que jogar, tem que ter lá 90 minutos de descontos, depois a gente resolve.